Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é meu canal Livros e Afins. E eu estou aqui pra poder fazer um top 10 com os maiores animes que eu vi em 2014. Então, o primeiro anime que eu vi foi o Death Note. O Death Note eu via muita gente falando bem, mas eu ficava com medo de não gostar, de achar besta. Porque eu tenho meio que preconceito com esses animes muito populares. Igual livro, quando é muito popular, eu fico com medo de ver ou de ler e acabar não gostando. Mas Death Note eu dei uma chance pra ele. Eu adorei a história, gente. Ele tem 2 temporadas. E pra primeira temporada eu dei 5 estrelas e pra segunda eu dei 4. Assim, ele vai contar a história do Light, que é um garoto de 17 anos. E ele tá bem entediado, ele não acredita muito bem na vida, ele tá super entediado. E tem esses Shinigamis, que são deuses da morte, e eles têm um caderno onde eles escrevem quando as pessoas vão morrer. E aí, beleza. E aí esse Shinigami, que é o Ryoko, ele deixa esse caderno cair na terra, ele deixa cair acidentalmente. E aí o Light acha, então ele começa a ler as instruções do caderno e acha aquilo um absurdo, acha muito doido, mas aí ele vai lá e escreve o nome de uma assassina, porque de acordo com o caderno você tem que saber como é a pessoa fisicamente e o nome dela, para que nenhuma pessoa com o mesmo nome seja afetada. E aí ele escreve e o cara morre alguns segundos depois de ataque cardíaco, porque se você não especificar o jeito que a pessoa tem que morrer, ela morre de ataque cardíaco. Então ele decide que vai exterminar todos os caras do mal e vai virar um novo deus. Que é um garoto de 17 anos, né? O cara meio viajante, né? E é meio doido. Mas cara, eu viciei. Depois do segundo episódio, eu vi, sei lá, até o episódio 15, um atrás do outro, assim. E aí, ele foi um anime muito bom até chegar mais ou menos no episódio 26. Eu tava na segunda fase, na segunda temporada já. E eu comecei a me enjoar um pouco do anime porque ele ficou meio repetitivo. Mas assim, tem várias coisas que acontecem. Tem um detetive particular que é contratado, que é o L. Que é o L. E ele... ninguém sabe como ele é. Mas ele vai lá e começa... e ele é muito esperto e ninguém sabe como ele é. E ele descobre que tem alguma coisa muito esquisita rolando. E eu esqueci de falar, o pai do Light, que é esse garoto, ele trabalha pra polícia. Então ele tá sempre dentro do que tá acontecendo. Porque, obviamente, que ele começa... todo mundo começa a achar que tem alguma coisa muito estranha para as pessoas estar morrendo assim, né? Os ladrões tá tudo morrendo assim, nada. E, tipo, tem bastante suspense. O tempo todo tem gente que pode estar desconfiando dele. E é bem, ó... bem louco, eu gostei bastante e eu recomendo. Então, o primeiro foi o Death Note. O segundo anime que eu vi foi o Toradora. Toradora vai contar a história do Ryuji, que eu vou falar fase escolar, porque é entre 15 e 17 anos. Mas se eu não me engano, ele tá ali 16, 17 anos, por aí. Que é um carinha que... é um cara legal, é um cara engraçado, mas ele tem uma feição, assim, que lembra um cara mau, um cara delinquente. É assim, coisa de anime, né? Coisa de anime. E aí as pessoas meio que têm medo dele. E ele é totalmente apaixonado por uma garotinha na escola, que é a Minori-chan, Minori, alguma coisa assim. Não me recordo muito bem. E aí ele acaba conhecendo a melhor amiga dela, que é a Taiga, que é uma garota bem baixinha assim. Então chama ela de mini tigresa ou tigresa de bolsa, alguma coisa assim. Porque ela é bem baixinha, mas ela é mó braba. E ele começa a fazer amizade com essa menina. Mas essa menina não gosta dele. Mas essa menina, a Taiga, ela é totalmente apaixonada pelo melhor amigo dele. Que eu esqueci o nome do melhor amigo dele. Mas enfim. E aí eles decidem um ajudar o outro a ficar com quem eles gostam, né? Mas obviamente que vai dar merda, vai virar quadrado amoroso, quinteto amoroso. E é muito hilário esse anime. Eu comecei, não tava dando muito por ele não. Mas aí eu comecei a assistir mais e me empolguei cada vez mais. Eu dei 5 estrelas. E obviamente que quando eles começarem a te ajudar, o povo vai pensar que tá rolando romance ali. E aí eu te pergunto, será que não vai rolar um romance ali? E esse anime é muito fofo, então eu gostei bastante e eu recomendo. Sem contar que ele é bem engraçado, então
Não são meninas, mas meninos também vão gostar. Mas eu amo o Ryuji. Do Toradora. Eu não falei, mas eu amo o Ryuji. O terceiro anime que eu tenho pra falar é o Kimi ni Todoke, que é um anime que eu tenho uma relação de amor e ódio. Ele tem 2 temporadas. A primeira temporada eu adorei e eu dei 5 estrelas, mas a segunda temporada eu me irritei fortemente e eu dei 3 estrelas. E assim, Kimi no Todoke vai contar a história da Sawoko, que é uma garota também nessa faixa etária de 15, 16, 17 anos. E ela sofre meio que um bullying, ninguém gosta dela, todo mundo tem medo dela. Porque, assim, sabe a Samara do O Chamado? Então, tem a versão japonesa, que se não me engano é a versão original, mas enfim, que é a Sadoko, que é do Ringu, da trilogia Ringu. E aí todo mundo acha ela parecida com a Sadoko. E o nome dela é Sawoko, então lembra. E ela tem aquele cabelão comprido preto. E ela sempre vive meio triste, assim, meio pra baixo. Então as pessoas têm medo dela. Por mais que ela tente ser gentil, as pessoas têm medo dela. Então ela é esse negócio, né? E acaba sendo bem divertida. Até que ela conhece o Shota Kazehaya, que é um garoto super popular, muito fofo. E então eles começam a ser amigos. E daí, obviamente, que vai ter um romance aí. Mas é bem aquela coisa bem suave, assim, sabe? Bem fofinho mesmo. E assim, no começo da primeira temporada eu achei muito fofinho, eu adorei. Mas aí eu fui ver a segunda temporada e eu me irritei muito. Porque assim, são 13 episódios. São 13. E assim, os 10 primeiros episódios foram de um drama, assim, exagerado pra minha pessoa. Então eu não consegui gostar. Então eu só gostei dos 3 últimos episódios, que foram muito fofinhos. Foi um final muito fofo pra história dos dois. Mas assim, os 10 primeiros episódios da segunda temporada eu fiquei, tipo, bastante irritada, bastante frustrada mesmo, sabe? E eu não gostei muito, então eu só dei 3 estrelas para os 3 últimos episódios. Mas assim, o Shota é uma pessoa muito fofinha. E essa louca, ela é tipo assim, ela é muito inocente, assim, sabe? Ela me pergunta até hoje se ela é inocente ou se ela é realmente muito tapada. Mas enfim, é um anime assim que muita gente gosta, ele faz muito sucesso no Japão, inclusive. Então é isso. E o mangá dele também é lançado aqui no Brasil. Então ele também faz bastante sucesso. Não só esse, como o Death Note também. Ele faz bastante sucesso. O quarto anime que eu vou citar é o Another. Another, ele já tem... Ele é CNI também. E ele tem uma pegada meio de terror. Então gira em torno dessa história que é sobre uma garota que morreu. Então, ela era muito popular na escola, então os amigos dela decidem tratar ela como se ela estivesse lá ainda. Tipo, eles nem tiram a cadeira da sala e tudo. Todo mundo acha como se ela estivesse viva. E aí, no final do ano, eles vão tirar aquela foto de formatura. E a garota aparece na foto. Pois é. Se eu não me engano é garota. Não tenho certeza, mas acho que é garota. E então todo mundo fica com medo. E aí, essa sala onde eles estudavam tem uma maldição. Que todo ano as pessoas dessa sala morrem, tipo, começam a morrer. Mas nem sempre acontece, mas a maioria das vezes, tipo, acontece e as pessoas da sala começam a morrer, ou se não, os parentes das pessoas, então, tipo, é muito sinistro. E as mortes são bem, tipo, premonição, sabe? Então é bem doido. Tem uma pegada bem suspense, chegada num terrorzinho, mas bem leve, assim. Chega a ser terror mesmo. Mas é bem, bem legal. E o mangá desse anime faz muito sucesso aqui no Brasil. Inclusive eu tô tentando completar ele, mas tá difícil porque ficou muito caro. Mas enfim, né? É a vida. Another eu dei 5 estrelas porque eu gostei bastante, apesar do final ser um pouco confuso. Eu gostei bastante. O próximo é o Kaiouchu Amedi-sama, que é um anime assim que, ó, eu adorei. E o Kaiouchu Amedi-sama eu dei 5 estrelas também. E ele vai contar a história da Misaki-chan, que é uma garota que ela na escola ela é presidente da turma, tipo isso. E nessa escola ela acabou de se misturar, né, virar mista, mas era uma escola só de garotos, então tem poucas garotas. E os garotos têm um jeito meio bruto, as meninas têm meio que medo deles. E a Misa meio que é a salvadora, a boazinha, que sempre tá do lado das garotas e contra os garotos. Então ela tem uma fama meio ruim na escola dela. Mas enfim. Mas a Misa, ela vem de uma família onde ela mora só com a irmã dela, um pouco mais nova que ela, e a mãe. E a mãe é super esforçada pra tentar sustentar as duas.
Porque, se eu não me engano, o pai delas abandonou elas, então elas têm bastante dívida, tudo mais, então elas são bastante pobres. Então, pra ajudar a mãe, a Miss arrumou um emprego de maid-sama, que é tipo, ela trabalha num café, e esse café ela tem que se vestir de empregada e tratar os clientes de um jeito único pra que eles voltem sempre e tudo mais, meio puxar o saco dos clientes, assim. Então, assim, no começo eu achei meio esquisito, mas depois eu acabei adorando e rindo pra caramba. É um anime muito hilário. Mas tá aí, beleza. E aí, o garoto mais popular da escola, que é o Uzui Takumi, ele descobre que ela trabalha nesse emprego. E no lugar ela pensa que agora o meu mundo caiu. Ele vai contar pra escola toda, eu vou virar a zoada da escola, lascou. Mas não, ele pega e começa a frequentar esse café e não conta pra ninguém. E ele começa meio a ajudar ela, tipo, eles vão se apaixonando e ele vai se apaixonando por ela, principalmente. Ele fica atrás dela o tempo todo, ajudando ela nas coisas. Gente, é muito fofo. E é muito hilário. Então eu gostei muito. Então, eu adorei. Gente. Também é um anime, ele é meio Lovely Complex, sabe? Todo mundo gosta, tanto menino como menina. O próximo foi um anime que eu não gostei tanto, assim, mas eu gostei. Foi o Mirai Nikki. E também sei nem. O Mirai Nikki vai contar a história do Yuki, que é o personagem mais chato que eu já vi na minha vida animalesca de animes otaku. Porque, gente, é sério, ele é um menino muito chato, chorão, irritante. Enfim, eu odiei esse personagem fortemente. Esse menino, ele também naquela fase de escola, a maioria desses animes que faz escolar. E tem uma garota na escola dele que é totalmente apaixonada por ele, que é a Iano. Mas até aí, beleza, ele não sabe de nada. Ele tem um diário no celular, onde ele escreve sobre o dia a dia dele de jeito bem chato, do jeito que ele é muito chato, muito chato. Ele tem um amigo que é o Deus, que pra ele é um amigo fantasioso, que ele inventou, que fala pra ele que esse diário do futuro, que esse diário dele vai virar o diário do futuro. E ele não acredita muito, mas aí o diário começa a atualizar com informações, tipo, quando ele vai morrer. E aí o negócio fica louco quando essa menina, a Yano, se declara pra ele e diz também que tem um diário, que é o diário não sei das quantas, porque tem nomes, os diários têm nomes. E ele, de repente, se vê participando de um jogo. E esse amigo dele diz pra ele, então, que ele tem que lutar nesse jogo. E que quem vencer vai virar o novo deus desse mundo aí. Dessas brisas loucas deles. E aí ele começa a lutar e eu vou falar pra vocês que, sério, se ele tivesse lutando sozinho, sem a Yano, ele tinha morrido desde o primeiro episódio. Sem zoeira. Porque a Yano, ela é tipo toda bonitona, e a gente pensa, ai que fofa. Mas não, ela não é muito fofa não, gente. Ela é meio psicopata, essa menina. Mas ainda assim, eu gostei muito dela e eu odiei ele. Eu odiei aquele cara, eu odiei mesmo. Mas é um anime muito doido, assim. Eu tava gostando bastante, mas foi chegando nos últimos episódios, eu fiquei muito confusa. E tipo assim, ele muda do nada, esse moleque muda de personalidade do nada. E tem os personagens que eram pra ser os coadjuvantes, eu acabei gostando muito mais do que os principais. Então assim, é um anime muito doido, eu dei 3 estrelas, mas eu achei assim, muito louco. Mas assim, tem bastante gente que gosta, então fica a dica. O próximo anime é o Anohana, que tem um nome enorme, que eu não vou falar aqui, mas que é enorme e é muito legal. Que vai contar a história do Jintan, que é um garoto assim, que eles tinham 6 amigos, entre eles a Mema. E não é spoiler, tá? Logo do começo a gente sabe que ela morreu quando eles eram crianças. E depois que isso aconteceu, eles acabaram se afastando bastante. Só que aí, quando ele já tá adolescente, né? Sempre. Ele virou um garoto que só vive dentro da casa dele jogando videogame. Ele nunca vai pra escola, enfim. E aí, ele começa a ver o espírito, o fantasma dessa menina. Só que aí ela não veio pra assombrar ele. Ela vem pra pedir vai ter um pedido pra ele. Que é pra ele realizar um desejo dela. E ele não faz a menor ideia do que é, e muito menos ela. E pra isso ele vai ter que reencontrar os amigos deles. Pra poder, então, conseguir realizar o desejo dela. E, gente, esse anime é a coisa mais fofa do mundo. O traço dele, assim, é muito lindo. E eu fiquei totalmente apaixonada. É um anime muito curto, mas ele é muito triste também, tá, gente? Então, prepara os lencinhos. Porque é muito fofo. Eu adorei também um dos personagens ali, um dos amigos, que é Anjo. Tô me chamando de Anjo.
que é a menina do cabelo cacheadinho. Eu gostei bastante daquela personagem. Enfim, os personagens todos são bem interessantes, porque a gente vê assim que todos eles têm um porquê de ter se separado, os problemas deles. Então, é um anime muito fofo e ele tem bastante metáforas. Eu gostei bastante dele, então eu recomendo, dei 5 estrelas. Aí logo depois eu peguei pra ver então o Angel Beats, que eu ri muito e chorei muito. Então foi tipo um anime de extremos. O Angel Beats vai contar a história do Otanashi, que é um garoto que acorda no meio termo no espaço-tempo ali, entre a Terra e o céu. E ele tá morto, mas não tá. Enfim, eu não sei explicar, porque é meio confuso esse anime. Mas ele encontra com essa menina, que é a Yuri, e ela fala pra ele participar do ultra secreto lá, que é SSS, um negócio assim. Eu esqueci o nome, gente. Então ele fica tipo, what? Que é pra poder derrotar os anjos. E um desses anjos é a Tatibana. E eles têm medo porque eles acham que eles não querem se ressuscitar em outras coisas, porque eles têm medo de ressuscitar em Buzu, sei lá, um negócio muito louco. Então é bem confuso o começo, a gente fica meio que boiando, mas sério, gente, eu ri muito. Ele tem uma coisa que me chamou bastante atenção no anime, porque ele tem uma pegada meio Clannad, assim, o traço. E aí eu descobri que parece que são dos mesmos criadores de Clannad, que é o meu anime favorito, né? Meu primeiro anime que eu vi. Então, né, gente? Mas enfim, então eu gostei muito do anime, gente. É sério, o episódio 5 desse anime eu ri tanto que eu tava doente na época que eu assisti. Eu sempre vou falar isso. Eu já falei um monte de vezes, mas eu sempre vou falar isso. Eu tava doente. Então eu tava bem triste, meio deprimida. Mas aí eu vi esse anime e eu ri tanto, gente, que eu até melhorei, sabe? Então, vale a pena pra quem gosta de animes que dá vontade de dar risada. Mas ele é meio triste também. Então, fica a dica. Então, eu tava editando o vídeo de animes e aí eu percebi que eu tinha esquecido o 9º anime. Então, desculpa se estiver tremendo porque eu tô gravando assim, porque não vou arrumar tudo pra gravar, pra falar rapidinho. Mas enfim, o 9º anime é o Tonari no Kabatsu-kan. Ele vai contar a história da Shizuko, que é uma menina muito nerd, mas muito nerd mesmo. Ela é muito estudiosa, ela só estuda e quando ela não tá estudando, ela tá estudando, entendeu? Ela é bem assim, porque ela só se preocupa com o seu futuro e só. E ela, tipo, não gosta de ninguém, nem tem amiga, nem nada, ela é muito nerd mesmo. E aí a professora dela pede pra ela levar uma lição pra um garoto da escola que nunca vai pra escola, que é o Haru. E aí ela vai levar a lição pra ele. E aí o Haru acaba, tipo, confundindo ela, achando que ela tá lá pra forçar ele pra escola. E ele quer dar um pau nela, só que aí depois ela fala que não, que só vai levar a lição. E aí ele meio que, ai meu Deus, ela tem que ser minha amiga, porque ele não tem amigos. E aí ele fica tirando o saco dela pra ela ser amiga dele. E é muito hilário, é muito engraçado esse anime. O Haru, ele é muito inocente, mas ele é muito estrambelhado, então ele vive atacando a outra coitada da Shizuko. E, meu Deus do céu, é um anime muito engraçado, eu ri muito. E eu fiquei passando como eu pude esquecer, porque ele até tá no início da abertura do canal, mas enfim. Eu adorei o anime, eu dei muita risada. E é um anime de shoujo muito fofinho. Eu só dei 4 estrelas, porque ele tem muita história pra contar e ele foi muito curtinho, teve uns 11, foi 13 episódios, alguma coisa assim. Uma segunda temporada pra gente entender melhor a história, porque tem muita história ali que não foi contada. Mas é um anime muito fofo, pra quem gosta de animes de romance vai adorar. Então, Tonari no Kabatsu-kan. E o último anime que eu tenho pra falar foi um dos animes que virou um dos meus favoritos da vida, que é o Ao no Is Your Sister, ou Blue Is Your Sister. E o Ao no Is Your Sister vai contar a história do Rin Okumura. E ele tem um irmão gêmeo, que é o Yuki, ou alguma coisa assim, lembra esse nome. E o Rin, ele descobre, ele tem um pai, que é tipo um padre, que ele cuida deles, mas não é o pai dele de verdade. Pois é. E esse padre, que é o padre Fujimoto, alguma coisa assim, ele é um paladino, ele é um super exorcista. E o Rin, ele descobre que ele é filho do demônio. E eu mistura com uma humana
Então ele tem uns poderes muito loucos. E ele tá entre esses dois mundos que existe. Que é o... Eu esqueci o nome dos mundos também. Eu sempre esqueço essas coisas. Mas eu vou deixar escrito. O irmão dele, que ele achou que era só meio nerd, que tava indo pra uma escola de nerds, mais ou menos. Porque ele nunca foi muito de escola, ele é meio tipo... Ele tenta fazer as coisas certas, mas ele sempre dá errado, gente. Coitado desse menino. Mas ele é muito engraçado. E aí eles descobrem que esse irmão dele tava indo pra escola de exorcista, porque ele é professor nessa escola de exorcista. E ele fica tipo, what? Mas aí acaba que o pai deles, que é o padre lá, acaba morrendo e ele decide que vai pra essa escola, porque ele também quer virar um exorcista. Ele quer virar, tipo, o paladino lá, porque ele quer matar o pai dele. E, gente, mano, esse anime é muito legal. Eu sei que parece meio doido a história. Eu também achei, eu meio que julguei antes de assistir. Mas depois que eu assisti, eu fiquei muito viciada. As músicas do anime são muito legais. A história do anime é legal. O protagonista, ele é muito engraçado. E ele é bastante cativante, então ele te prende bastante no anime. E assim, bastante gente falou mal do final. E eu entendi por quê, porque nunca acabou, né? O mangá tá sendo lançado, inclusive tá sendo lançado aqui no Brasil ainda. Então, ele ainda tá em lançamento. E eles deram o final no anime, né? Mas eu pretendo ler o mangá, eu tenho bastante curiosidade, porque eu gostei muito. E, gente, muito bom. Adoro esse anime. Virou um dos meus favoritos, 5 estrelas. E é isso, esses foram os animes que eu vi recentemente. Espero que tenham gostado do top 10. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente se você viu algum desses animes ou se você quer ver. E é isso, encontro vocês depois no próximo top 10 de anime. Então é isso, muitos beijos e tchau!